fato dele ser um gringo, né, faz com que ela nem queira saber o que já ocorreu na vida dele, que a vítima nunca é culpada, a gente tem que trazer isso. Ela conta que ele gostava muito, se sentia muito excitado, está fazendo sexo contra a vontade. Então, quanto mais ela gritava, quanto mais ela pedia para ele parar, que ela não queria, mais ele ficava excitado e parecia que ele queria mais. Buonasera, Natasha, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de casos aqui no canal. Eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo nesse estilo por semana. Vou procurar também que o assunto seja sobre imigrantes. Por eu ser uma imigrante, morar já há 4 anos na Europa, eu acredito que eu consigo ter uma visão, também dar a minha opinião ali sobre o caso. Dito isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixar o like no vídeo, porque dá muito trabalho. Vocês o porquê que eu escolhi para ser o primeiro aqui do canal esse caso, que é o caso da Lorena, uma imigrante equatoriana nos Estados Unidos. Porque eu acho que tem muito uma cultura no TikTok, no YouTube, em todos esses outros, de mulheres super valorizando o casamento com um estrangeiro, com um gringo, como a gente fala, né? No Brasil a gente chama de gringo. Então eu acho que tem essa super valorização. E o que aconteceu nesse caso, já adianto, acontece muito ainda nos dias de hoje. Então vamos lá pro caso. Eu vou começar apresentando então para vocês a Lorena, que é uma equatoriana nascida em Bucuay em 1969. Quando ela ainda era pequena, os pais se mudaram para Caracas, Venezuela, que foi aonde ela cresceu com os 2 irmãos mais novos. O pai dela trabalhava como técnico odontológico e a família dela então levava uma vida de classe média na Venezuela. Ela relata que ela cresceu dentro de uma família muito religiosa e era da religião católica. Como presente de aniversário de 15 anos da família dela, ela escolheu uma viagem para os Estados Unidos porque ela queria conhecer e ela já era apaixonada pelo país. A família dela já tinha um histórico, uma tentativa de migrar toda a família que nunca deu certo. A família dela nunca conseguiu, né, ser aprovado, visto para a família. Então, quando ela conseguiu ir para essa viagem como turista, foi um presente de aniversário, ela ficou muito feliz por conhecer o país. Ela conta que quando ela chegou lá, ela se apaixonou porque estava na primavera, então estava tudo muito florido e ela viu um país totalmente diferente da realidade que ela vivia e, claro, né, Estados Unidos, um país de primeiro mundo, e ela era uma adolescente, então ela ficou muito encantada. E aí ela decidiu que moraria nos Estados Unidos. Com 16 anos, ela decidiu que ela batalharia e queria morar nos Estados Unidos com a família ou sem a família. Em 1987, ela conseguiu um visto como estudante e ela ficou muito feliz porque ela viu que agora ela ia realizar esse sonho dela. E chegando lá, ela começou a trabalhar como babá para conseguir também algum dinheiro. Eu vou apresentar para vocês agora o John, cidadão americano, nascido em Nova York em 23 de março de 1967. O relato dos amigos do John diz que ele era uma pessoa desde muito cedo muito competitiva e que ele queria sempre ser o melhor em tudo. Poderia ser uma aposta de uma corrida mais simples, ele sempre queria ser o melhor. Então ele se alista para os fuzileiros e ele diz que ele sempre era o melhor da turma quando ele estava ali em formação, em treino. Ele sempre acabava em primeiro. Então era algo que ele gostava muito, que ele queria muito que desse certo, porque ele falou que se sentia completo ali, que ali era o ambiente dele. Então, quando ele entrou para os fuzileiros, ele achou que ele tinha dado certo na vida. Então, o cenário que nós temos aqui é uma jovem de 18 anos, latina, imigrante nos Estados Unidos, que com muito custo conseguiu realizar esse sonho de migrar e morar nos Estados Unidos. Ela estava com visto de estudante, mas também trabalhava. E ela fala que no início também ela não sabia falar inglês, então ela assistia muita televisão para treinar, ela tentava, se esforçava muito para aprender o inglês. E do outro lado nós temos um cidadão americano, fuzileiro naval dos Estados Unidos, que era mais velho do que ela e que estava ali no seu país nativo, que conhecia todo mundo em volta, que tinha a família dele. Então ele estava bem cômodo. Então já ia completar quase um ano que Lorena estava nos Estados Unidos e um dia ela saiu para ir no clube de fuzileiros, né, que ali iam só pessoas alistadas. E em 1988 Lorena conheceu o John. O John conta que se aproximou dela e chamou ela para dançar e que mesmo ela não falando muito inglês, ela não sabia falar muito inglês, ele notou isso.
Ele chamou ela para dançar e depois eles trocaram números. Então, depois disso, eles começaram a conversar, logo em seguida começaram a namorar. Durante os encontros, eles sempre saíam acompanhados ou das primas dela ou de alguém, né? Porque era um namoro e como ela era de família cristã, e naquela época também não era bem visto as meninas que saíam desacompanhadas. E um detalhe que as primas dela notaram era que sempre era ela que pagava os encontros, a comida. Ela sempre estava pagando e ela não se importava com isso. Ela não achava que o fato dele sempre esquecer a carteira era algo proposital. Então, em todos os encontros, todos os lanches, era ela que sempre estava pagando. Mas ela disse que nunca se importou com isso e nunca viu maldade nesse ato dele. Durou 10 meses esse namoro e em 18 de junho de 1989 eles se casaram. A família dela ficou muito feliz porque ela estava construindo a vida dela no outro país que ela sempre sonhou e ela estava se casando. E era o certo a se fazer também por conta da religião. E eles também ficaram felizes por ser um cidadão americano e ela conseguiria, né, continuar ali no país. Ela conta que ela ficou muito apaixonada por ele e que amava ele e ele era muito gentil, então ela sentiu que ela estava começando a construir a vida dela naquele país que ela tanto sonhou. Mas isso durou pouco, mais ou menos um mês depois do casamento, ele já começou a se tornar uma pessoa agressiva, ele bebia muito. E um dia, quando ele estava voltando do bar, né? Eles estavam no bar, quando ele estava voltando, ele estava com algumas atitudes em direção perigosa. E ela pediu para ele parar, porque ela estava com medo. Foi aí então a primeira agressão. Ele socou o peito dela e ela disse que sentiu muita dor, que chorava de dor. E quando ele chegou em casa, ele agrediu mais ela porque ele tinha dito que não era para ela chorar. Ela conta que a partir desse ponto foi de mal a pior. Ele estuprava, espancava, agredia verbalmente. Era então todo um terror. Ela falava que o único momento que ela sentia paz era quando ele não estava em casa. Então, a partir do primeiro mês, ela começou nesse inferno de ela tendo que fazer isso contra a vontade dela. Apanhava e ele chegava bêbado, irritado. Então, essa era a rotina dela. Quase 2 anos desse tormento e esse inferno, as coisas ficaram pior porque ele saiu do trabalho dele como fuzileiro e só o trabalho dela ficou sustentando a casa, que não era o suficiente, e a casa foi executada na hipoteca. Então eles tiveram que se mudar para um apartamento alugado. E as coisas só pioraram porque ela conta que agora ele tinha mais tempo, então ele ficava bebendo mais todos os dias. E quando ela chegava era sempre agressão. Então, além de sustentar a casa, dela tá trabalhando sozinha, sustentando a casa, ele às vezes pegava o dinheiro dela para ir beber, ainda tinha que aguentar abusos físicos, espancamento e todas essas coisas. Então, só ia escalando cada vez mais o nível de agressão ali dentro desse casamento. Ela relata que ela chegou a furtar o empregador dela, tirando $7.000 do caixa, e também roubou alguns vestidos, porque ele sempre estava falando da aparência dela e ela sentia que ela tinha que melhorar, porque ela não queria que ele se interessasse por outras mulheres. E isso é muito típico, né, da vítima que está ali dentro dos abusos. Mesmo sendo abusada, espancada, ela não queria perder, desapontar ele. Então, além de roubar para ajudar na hipoteca da casa, que não resultou, ela também roubou alguns vestidos. Existem várias ocorrências registradas da polícia chegar e encontrar ela muito machucada, dela ir no hospital, fazer exames, né, ali de corpo de delito, mas nunca acontecia nada. Algumas vezes ela retirava a queixa, porque ele também usava muito esse fato dela ser imigrante, ameaçava muito ela, falando que se ela denunciasse ou que se ele fosse preso, ela seria extraditada, que ele entregaria também os papéis dela para imigração, que ela não ficaria nos Estados Unidos. Então ele usava muito isso contra ela, né, nessa pressão psicológica, muitas ameaças. Falava que mesmo que ela conseguisse fugir, não quisesse mais estar com ele encontraria ela de qualquer forma. Entrando em detalhe agora sobre os abusos sexuais que ela sofreu dentro do casamento, ela conta que ele gostava muito, se sentia muito excitado por estar fazendo sexo contra a vontade. Então, quanto mais ela gritava, quanto mais ela pedia para ele parar, que ela não queria, mais ele ficava excitado e parecia que ele queria mais. Então, sempre ele pegava ela à força porque isso excitava ele. Ela ter se casado virgem, ele foi o primeiro homem, e certas práticas ela não concordava, também não conhecia e achava errado por conta da religião dela.
que é a prática de sexo anal. Todas as vezes ele obrigava ela a fazer. E isso ela conta que machucava muito, sangrava e ela pedia que não. E isso ele também usava como uma ameaça para qualquer coisa, que se ela não fizesse o que ele queria, ele ia obrigar ela a ter sexo anal. Então ele falava que ia abusar dela nesse jeito. E como ela sabia que doía muito, era desagradável, então ela às vezes até cedia pra não passar por aquilo. Não tenho aqui a data certa, mas teve um momento em que ela pensou que um filho ajudaria, que ele mudaria, e também porque ela amava ele, ela queria construir uma família com ele. Ela parou de tomar os medicamentos e engravidou. E ele não aceitou a gravidez, ele falou que não estava preparado para ter um filho e obrigou ela a fazer o procedimento. E uma das coisas que ele usava e dava prazer nele era falar que ela morreria na operação, que tudo que ela tomaria, os remédios, a anestesia, faria com que ela morrer. Ela tentou algumas vezes sair dessa situação, pedindo medida protetiva. Ela também tentou gravar alguns dos insultos e das práticas que ele tinha com ela, para ela poder usar isso, né, contra ele no processo de separação. Mas ele encontrou o gravador, né, que ela estava gravando. E isso foi mais um motivo de muita agressão e abusos e tudo. Então ela se sentia de mãos atadas. 2 dias antes de todo o acontecimento, ela tentou de novo pedir uma medida protetiva. Ela tentou ir, né, no órgão que cuidava disso, mas falaram que não poderiam atender ela no momento porque a pessoa estava no horário de almoço. Então ela desistiu e voltou para casa. No outro dia seguinte a isso, ela pegou algumas coisas dela e deixou na casa de uma vizinha, pedindo para poder dormir lá alguns dias. A vizinha falou que sim, ajudaria ela, até porque a vizinha já escutava algumas coisas e já sabia pelo que ela passava. Assim, ela voltou para casa e no outro dia aconteceu tudo que eu vou narrar para você. Então, na madrugada do dia 23 de junho de 1993, os policiais relatam que era uma noite tranquila e que eles receberam um chamado do hospital porque um homem tinha sido atacado pela esposa. Quando os policiais chegaram lá, eles logo ficaram sabendo que o ataque foi a esposa cortando os órgãos genitais da vítima. Ele estava lá internado e eles deram início à busca no apartamento do homem para encontrar parte do órgão para uma tentativa de reconstrução ali. O policial conta que quando chegou no quarto ele viu muito sangue em cima da cama, viu no chão também, mas que não encontrou a parte mutilada. Quando chegou no hospital, todo mundo questionou o porquê que a esposa dele faria isso. E ele falou que era porque ele tinha ameaçado deixar ela e ele ia entrar com divórcio e ela não queria deixar ele. O motivo de início que ele deu foi isso. Pelo fato da Lorena trabalhar muito tempo no salão e já ter uma certa amizade com a dona, que é Lana, e ela foi pra casa dela pedir ajuda, mas ela estava em um estado de histeria, pânico. A Lana estava tentando entender o que tinha acontecido e então ela aconselhou ela a se entregar à polícia. Quando ela chegou lá, ela contou o que tinha acontecido, aonde ela tinha jogado a parte deles. Conseguiram fazer a cirurgia de reconstrução. Nesse mesmo hospital, ela contou o que tinha acontecido, que ele tinha violentado ela naquela noite mais uma vez. E eles também fizeram exames para ter certeza se tinha ocorrido algum abuso naquela noite. E então foi detectado que sim. E esse caso foi o estopim para muitas mulheres virem à tona, falar sobre a agressão. Então isso virou um caso muito coberto pela mídia, até por conta também da particularidade de ter sido arrancado o órgão genital dele, né, do agressor. E isso então abriu várias discussões de como as mulheres estavam desamparadas perante a lei e como teria que ter algumas mudanças. Então houve uma grande repercussão por conta disso e foi muito bom também para as mulheres poderem falar, sabe, ter uma discussão e um olhar mais atento para tudo que as mulheres estavam sofrendo. Quanto mais repercussão, a mídia cobria mais. Então houve o primeiro julgamento, mas existia uma lei em que nesse primeiro julgamento, que era o julgamento dele, não poderia falar nada que tinha ocorrido antes. Eles tinham que falar apenas sobre o que ocorreu naquele dia. E a Lorena conta que ficou muito triste porque aquela ação dela foi o resultado de tudo que ela passou antes. Então no julgamento ela não pôde falar nada, ela só pôde falar exclusivamente o que aconteceu naquele dia. Por conta disso, as provas e tudo, ele não foi acusado de abuso.
O que aconteceu foi que ele seguiu a vida dele, ele não foi acusado, ele ficou cada vez mais famoso, ele contratou um agente de publicidade, né? Então ele ganhou muito dinheiro com isso, ia para festas. Teve um programa de televisão que ele participou que conseguiram arrecadar mais de 109 mil dólares para ele. Então ele virou meio que um astro. Todo mundo comprava o discurso dele, enquanto a Lorena era colocada nas manchetes como latina sanguinária. Então ele sempre dava essa conotação errada, que era por conta da origem dela, que as latinas eram assim, que nada justificaria ela ter feito isso, que foi um ato muito brutal. Ela, que era, né, a real vítima, estava sendo muito hostilizada pela mídia, e aí foi pro julgamento dela. E no julgamento dela, ela se sentiu muito livre porque ela pôde contar tudo o que ocorreu. Então ela contou todos os abusos, tinha muitas testemunhas, tinha muitos laudos, tinha todos os boletins de ocorrência, né, que ela tinha feito. Tinha testemunha das pessoas falando que ele se gabava e falava tudo o que ele tinha feito com ela. E ele contava que ele gostava sim dessa questão de fazer sexo forçado. Muitos depoimentos que apoiaram a versão dela e mostraram que ela não estava mentindo. E quando ele foi chamado para depor, ele falou que nunca agrediu ela, que nunca tocou de um fio de cabelo dela, porque ele era contra a violência e ele nunca agrediria uma mulher. E que as únicas coisas que ele tinha feito foi as vezes que ela tinha surtado e ido para cima dele, porque ele colocava ela como uma mulher louca, era afastar ela e segurar ela pelo pescoço, às vezes segurar a mão dela, para tentar impedir dela agredir ele. Sempre pintou ela como desequilibrada, louca. Um detalhe que eu achei interessante durante o julgamento foi quando ela começou a falar as coisas que ele falava, por conta dela não saber falar inglês direito, falando que ela seria deportada, que ela não merecia estar nesse país, que ela tinha que voltar para a América do Sul. Quando isso veio à tona, toda a comunidade de imigrantes espanhóis que vinham da América do Sul ou que estava ali do México, eles se compadeceram e apoiaram. Então eles iam ali na frente de onde estava ocorrendo todo o julgamento, e mais de 100 a 150 pessoas ficavam ali na frente, né? Então isso, ela falou que se sentiu muito apoiada, fez muita diferença, que ela nunca vai esquecer esse apoio que ela teve. Então tava rolando todo o julgamento, todo mundo conseguia ver que sofreu muito e que isso foi o motivo para chegar àquele ponto. Então ela foi absolvida, ela não foi declarada culpada, mas mesmo assim ela teve que ir passar 45 dias em uma clínica de saúde mental para averiguar se ela tinha algum problema. Enfim, depois ela foi liberada, ficou livre. Tô resumindo aqui porque o caso é muito grande e eu quero dar a minha opinião também. Agora vamos para as minhas considerações e minha opinião sobre o caso. Eu vou dizer agora o que acontece em 2023, com essa era das redes sociais. Eu digo que existe muito isso de endeusar o casamento, americanos ou gringos, como a gente fala, que colocam como se a única pessoa perfeita fosse um estrangeiro, casar com um estrangeiro, que o casamento só vai ser bom quando se casar com um estrangeiro. Eu já falei sobre isso aqui. Às vezes aparece pra mim nas outras redes vídeos de mulheres falando que o brasileiro é isso, o homem brasileiro é aquilo, que não presta, que não serve pra nada, mas que o homem americano ou o homem europeu é perfeito, e sempre colocando que o único homem que presta é fora do Brasil e essas coisas. Não tô aqui pra entrar no mérito de dizer que é sim ou não, mas eu estou aqui para dizer que homem é homem em toda nacionalidade. Eu sempre disse isso, que tem que acabar com essa fantasia e essa cultura que se cresce muito agora, né, nas redes sociais, de que não chore por brasileiro porque tem um gringo perfeito te esperando em algum lugar. Você só vai ser feliz quando você se casar com um americano para conseguir o green card ou para conseguir uma documentação. E muitas mulheres hoje estão nessa situação dentro da Europa, nos Estados Unidos, de aguentar essas coisas dentro do casamento porque entrou em uma situação que é ou dependente do marido financeiramente ou porque precisa do documento. Então elas aguentam muita coisa e às vezes até vem na rede social
pintar um casamento perfeito, uma vida perfeita e iludir as pessoas que estão ali de fora vendo. Isso não é perfeito e essa parte das agressões, das humilhações e dos abusos que acontecem até hoje, elas não falam. Eu não estou falando que caso você case com alguém da sua mesma nacionalidade, isso não vai ocorrer. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando que isso pode ocorrer em qualquer nacionalidade. Pode ocorrer tanto sendo um português, um brasileiro, um americano, porque homem é homem e infelizmente a sociedade é mais fácil e as leis são mais fáceis para eles. Eles sempre são ensinados que eles podem fazer tudo e que eles vão sair impunes. Isso não só hoje, a gente vê muitos casos de mulheres que são casadas há 10, 15, ficaram casadas há 7 anos com um estrangeiro, nunca contou nada, mas sei lá, depois que ele começou a abusar também da filha, quando ele começou também a agredir os filhos, ela toma uma atitude e às vezes mesmo assim ela ainda perde a guarda. Tem inúmeras mulheres assim. Então, nesse caso, eu acredito que ela aguentou muita coisa e ela ficou também muito nesse casamento também por essa parte dela ser uma imigrante sozinha que tá ali no país e depender dele, depender da documentação, porque, como vocês sabem, ela ficou 2 anos sustentando uma casa, só ela trabalhando, então financeiramente ela não dependia dele, mas nessa questão da documentação ela dependia. É claro que ela também entrou amando, porque ela casou com ele muito cedo, tinha 18 anos, era virgem, então ela tinha esse ideal, mas uma coisa que ela também conta aí, que ela nunca contou para os amigos e às vezes que ela que parava, né? Ela não contava que ele tinha voltado a agredir ela, porque era uma vergonha, a família dela não sabia. Então, tudo o que ocorria era muito porque passava, entendeu? Era uma coisa tão escancarada que acabava que eles ficavam vendo e sabiam por fora, mas nunca que ela chegava e contava porque ela se sentia envergonhada. E um detalhe que eu vi é na hora ali do julgamento, ela ficava tão nervosa, tão assim, sem coragem de contar as coisas que ele tinha feito com ela. Então, era vergonhoso para ela, ela se sentia culpada muito, né? Eu não estou culpando ela, não estou falando que ela é culpada, até porque a vítima nunca é culpada, a gente tem que trazer isso, mas é deixar um alerta para vocês que às vezes pensam, eu vou sair do Brasil, ou vou sair desse país, só vou sair quando eu encontrar um gringo, só o gringo pode me ajudar porque ele é perfeito, ele é isso, ele é aquilo. E às vezes você pode estar entrando em uma furada, porque isso é muito comum. Quem está aqui na Europa sabe. Muitas mulheres aguentam isso, aguentam apanhar dos maridos, porque não é, isso de abater nas mulheres não é uma cultura só do Brasil, matar mulheres não é uma cultura só do Brasil, é uma cultura machista. Então, em todos os países, os homens têm essa cultura de agredir, bater nas mulheres, não é de hoje. Então, fica esse alerta para você ficar atenta às coisas que você consome na internet. Os casais da internet não são perfeitos, eles só mostram ali uma partezinha da vida deles. E fique atenta a essas mulheres que mostram que só o casamento dela é bom, que só o fato dela estar com um gringo é bom, que os outros homens nenhum prestam e só agora o homem dela ser um gringo hum, presta, sabe? Então é bom a gente ficar atento a isso, porque às vezes a gente consome isso e traz isso para nossa vida como se fosse real e não é real. Isso não é a realidade. Existem pessoas de bom caráter em todas as nacionalidades. Você tem que garimpar bem, sabe? Às vezes eu sinto que elas abrem a guarda e nem querem saber se o que já aconteceu no relacionamento antigo do cara. O fato dele ser um gringo, né, faz com que ela nem queira saber o que já ocorreu na vida dele. Nem quer saber de nada, ela só quer saber que ele é um gringo e pronto. Eu vejo cada vez mais isso nas redes sociais, né? Essa questão do gringo perfeito, que todos os relacionamentos dessas blogueiras, influencers com esses gringos é perfeita. E, gente, relacionamento tem os altos e baixos, tem a diferença da cultura, não é só algo perfeito, não é essa questão dos gringos são melhores ou os gringos isso e aquilo, até porque existiu o fato e vários testemunhos de pessoas que começaram a se relacionar com o cara, no início ele era bom e não sei o que, e muito gentil,
depois começa a agressão, não só aqui, em todas as nacionalidades. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Não é a nacionalidade que vai dizer que o homem é bom, que o homem é perfeito. Os homens são homens em todos os lugares. Existem homens bons e homens ruins. É isso que você tem que se atentar. E não achar que ele é um gringo e que ele é diferente, que ele nunca vai fazer e que ele é perfeito. E também ver onde você entra. Às vezes você dá entrada com as suas próprias mãos, os seus documentos, é melhor do que você entrar nessa situação. Eu quero deixar claro que eu não estou culpando a vítima, mas existem várias camadas dentro desse caso e eu quis trazer para ser o primeiro de muitos. Me deixem aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais, me dê aqui ideias de casos, caso vocês conheçam, né? Que tenha a ver com essa questão da imigração. Eu vou tentar trazer casos que sejam assim para vocês aqui. E é sobre isso, meninas. Se cuidem. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado aí. Como é o primeiro vídeo, não sei como vai ficar também. Eu tô aqui um pouco apreensiva. Ai, meu Deus, vai ficar bom ou não. Eu espero que vocês gostem. E um beijo.